6 horas. Bom dia, sou o Martim Madeira, são 6 da manhã, vamos atualizar toda a informação. Começamos na atualidade internacional. Os talibãs no Afeganistão dizem estar disponíveis para negociar com o Paquistão. É o que indica a agência de notícias britânica Reuters. As declarações surgem depois do Paquistão ter bombardeado a capital afegã Cabul, onde estão sediados os líderes talibãs. Os ataques por parte do Paquistão tinham como objetivo atingir o governo afegão, sob alegações de que este abriga militares que pretendem derrubar o governo Islamabad. De acordo com o porta-voz dos talibãs, estão prontos para negociar com o Paquistão por forma a parar os ataques. Passamos a outro país no Médio Oriente, neste caso o Irão. Donald Trump diz que os Estados Unidos têm uma grande decisão em mãos em relação ao Irão. Durante um discurso no Texas, onde estava a promover a agenda energética da Casa Branca, Trump reconheceu que a decisão sobre o Irão não é nada fácil. Fala do Irão como sendo um país que durante 47 anos anda a arrebentar pernas e braços, a promover a violência. Considera que é necessário um acordo, mas diz que tem de ser um acordo com significado e com sentido. Refere ainda que quer fazer tudo da maneira mais pacífica, mas queixa-se da comitiva iraniana ser difícil. O Supremo Tribunal de Israel suspendeu provisoriamente a proibição de 35 organizações não governamentais de trabalharem nos territórios palestinianos da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Estava previsto que a medida entrasse em vigor no próximo domingo. Isto acontece depois de o Supremo Tribunal ter sido acionado durante esta última semana por um consórcio que representa várias das organizações a solicitar a suspensão da medida enquanto se aguarda uma análise judicial completa. Uma das ONGs em causa é a Médicos Sem Fronteiras, que desde o início do ano não pode introduzir mantimentos nem pessoal, quer em Gaza, quer na Cisjordânia. Falamos ainda do caso Jeffrey Epstein. Bill Clinton foi ouvido ontem pela comissão que está a investigar o processo. Perante o Congresso norte-americano, o antigo presidente dos Estados Unidos garante que não viu nem fez nada de mal. Acrescenta que a relação próxima que teve com Epstein terminou anos antes de os crimes terem sido revelados. Pede agora justiça e cura para as vítimas. É a primeira vez que um antigo presidente dos Estados Unidos foi forçado a depor pelo poder legislativo. Passamos à política nacional. Uma notícia do Observador: a defesa de Ricardo Salgado conformou-se com as penas de prisão efetiva no caso EDP e num caso de abuso de confiança relacionado com o Grupo Espírito Santo. Penas de prisão de 8 anos por 3 crimes de abuso de confiança e de 6 anos e 3 meses por ter corrompido o ex-ministro Manuel Pinho e ter branqueado capitais. São penas que transitaram em julgado, ou seja, são decisões definitivas. Esta é uma notícia que está em destaque no Observador e que é assinada pelo redator principal Luís Rosa, que explica que, apesar do diagnóstico de Alzheimer de Ricardo Salgado, o processo não pode ser extinto. Tal como o Observador sempre noticiou e os tribunais superiores portugueses confirmaram, a nossa lei não permite, tal como a defesa Salgado queria, a extinção do processo. Porquê? Porque o Ricardo Salgado, quando se praticou os crimes, estes crimes que agora transitaram em julgado e que são definitivos, quando ele praticou estes crimes, estava são. Luís Rosa explica ainda o que se segue neste processo. Terá de ser apurado um novo cúmulo jurídico, ou seja, uma nova pena que substitua as duas penas. Ora, esse cúmulo jurídico não pode ser, não é só uma das duas penas, é sim uma nova pena. Terá de ser feita uma nova perícia por parte do Instituto de Medicina Legal para se apurar duas coisas. Primeiro, se Ricardo Salgado tem consciência do que se passa à sua volta. Em segundo lugar, se tem consciência do sentido da pena, ou seja, se tem consciência de que foi condenado a uma pena de prisão efetiva. Se a resposta a estas duas perguntas que eu acabei de escrever forem positivas, então Ricardo Salgado eventualmente terá de ser preso. A análise do redator principal da notícia do Observador, Luís Rosa. Pode ler o artigo na íntegra no site do Observador. Já a hora para a cerimónia de posse do novo Presidente da República no próximo dia 9 de março. António José Seguro vai ocupar o cargo de chefe de Estado de forma oficial quando forem 10 da manhã, no dia 9 de março, uma segunda-feira. Chega ao Parlamento meia hora antes, depois de uma intervenção de abertura da sessão por José Pedro Aguiar Branco, Presidente da Assembleia da República. Aguiar Branco vai também receber o chefe de Estado cessante, Marcelo Rebelo de Sousa, e os convidados que vão estar presentes na cerimónia. O Governo está a ponderar a atribuição de apoios a fundo perdido às pequenas empresas afetadas pelas tempestades
das últimas semanas. É uma reivindicação sublinhada não só pelos empresários, como também pela oposição no Parlamento. O Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, admite que a medida está a ser avaliada. Eu posso lhe dizer que o Governo está a equacionar essa possibilidade, sim, de dar apoios a pequenos, muito pequenos empresários, microempresas com um volume de negócios limitado e que têm muita dificuldade em recorrer a crédito e podem vir a beneficiar de pequenos montantes de fundo perdido. É um assunto que estamos a estudar com toda a atenção e com sentido de prioridade para tomar uma decisão rápida e eficaz. O Ministro da Economia e da Coesão Territorial, em declarações em Évora, garante, Castro Almeida, que o Governo está consciente das dificuldades. Diz que é isso que o PTRR pretende acautelar, ser um plano ambicioso e consistente para reconstruir e preparar o país para futuras intempéries. José Luís Carneiro afirma que o Partido Socialista é um fator de estabilidade e recusa intrometer-se em intrigas políticas de outros partidos. Não quer ser um fator de crise, é a posição assumida pelo secretário-geral socialista. José Luís Carneiro afasta-se de comentários sobre as críticas de Passos Coelho ao governo da AD, que acusou de não ter vontade nem ímpeto reformista, mas não deixa de classificar como peculiar a tensão entre um antigo e o atual primeiro-ministro do PSD. É um pouco pitoresco aquilo que se está a passar no quadro da própria AD, com um ex-primeiro-ministro a dizer que de facto a AD não tem vontade nem ímpeto reformista para fazer aquilo do que o país precisa na saúde, nas questões laborais, nas questões que têm a ver com a competitividade da nossa economia, com a criação de emprego, com o pagamento de melhores salários, com a política fiscal. José Luís Carneiro, em campanha na Guarda, é recandidato à liderança do PS. As diretas são a 13 e 14 de março. A CGTP convocou para hoje uma manifestação nacional para exigir a retirada do pacote laboral proposto pelo Governo. Sob o mote Abaixo o pacote laboral, a manifestação convocada pela Central Sindical, liderada por Tiago Oliveira, vai realizar-se no Porto, com a concentração prevista para as 10h30 de hoje, na Praça da República, e terminando na Avenida dos Aliados, e em Lisboa também está marcada para as 2h30, a começar no Cais do Soteré e terminando no Rossio. O secretário-geral da CGTP diz que espera milhares de trabalhadores para sair à rua e continuar um caminho de afirmação e combatividade contra o anteprojeto do Governo. Passamos ao desporto. No futebol, o Sporting venceu o Estoril por 3-0, mantém-se na perseguição ao primeiro lugar. O colombiano Luís Suárez bisou e passou assim a ser o melhor marcador do campeonato. O terceiro golo foi apontado por Daniel Bragança. O treinador leonino destaca a qualidade da equipa adversária, diz que marcar um golo cedo foi importante para gerir o jogo. Uma primeira parte muito bem conseguida, com os golos também, perante uma boa equipa, que era importante nós entrarmos bem, deixarmos o Estoril logo e conseguirmos fazer um golo cedo para deixar o Estoril mais desconfortável, tentar deixar abrir um bocadinho mais o jogo, conseguir ganhar mais espaços. Foi importante essa entrada. Uma segunda parte onde falhámos demasiados espaços, principalmente de ligações, quando ganhámos bola, deixámos o Estoril ter um pouco mais de bola do que o que queríamos. Rui Borges sublinhou também a boa exibição da dupla de centrais do Sporting. O Sporting somou assim a terceira vitória consecutiva para o campeonato, mas mantém-se à espera de um deslize do Futebol Clube do Porto, que vai isolado no primeiro lugar. Por falar nesse deslize, não aconteceu. O Futebol Clube do Porto venceu ontem o Arouca por 3-1 e mantém-se assim isolado no topo da tabela classificativa. O jogo esteve empatado 1-1, até bem perto do final da partida, mas o Porto conseguiu fazer 2 golos já para lá do minuto 90. Francesco Farioli admite que a equipa pecou na eficácia ofensiva, mas destaca a boa reação ao gol sofrido. I think we deserve in the first half to have minimum 2 or 3 goals. Acho que na primeira parte merecíamos ter no mínimo 2 ou 3 golos, porque a produção ofensiva tem sido uma questão muito importante. Infelizmente isso não se traduziu no número de oportunidades que criámos. Depois do gol que sofremos, a reação dos jogadores foi fantástica. Também ajudou o apoio do estádio até o último minuto, especialmente depois do gol, que mudou bastante o volume. Foi graças a um penalti de William Gomes que o Futebol Clube do Porto passou para a frente do marcador, já bem perto do apito final. Sobre o lance polémico e decisivo, Vasco Seabra, treinador do Arouca, tem receio de dizer o que pensa. Mais do que eu acho que vocês vão poder dizer. Eu, se disser, vou ser castigado, por isso espero que
que tenha sido mais um exemplo dos... Agora acho que são 9 penaltis que nós temos contra. 0 a favor. Já tivemos tantos toquezinhos a nosso favor que não são marcados. Isto é aquela frustração. O Futebol Clube do Porto termina assim a jornada com 65 pontos, mais 4 do que o segundo classificado, o Sporting. Mantém assim a liderança isolada do campeonato. O Sporting e o Futebol Clube do Porto que jogam esta próxima terça-feira para as meias finais da Taça de Portugal. Um jogo que pode assistir e contar com relato e análise aqui na Rádio Observador. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 6h30. Até já.